E aí, como eu falei, a pessoa, né, ela tem essa... Se puder, ô Felipe, move a galeria, os vídeos para outro lugar, porque aí se der trauma ali, a gente tem o plano C. Hoje não tem celular batista não, hoje é celular, deixa eu ficar quieto. Então, a ideia tá gravando. Em relação a isso, hoje em dia com a internet, não vigia não. Então, que nem eu pregando numa igreja, aí que assim, o meu filho, se você deixar, ele dá um pinote, né? E pra você pegar uma loucura. Aí nisso a Gisele se descuidou, ele saiu correndo e a igreja, ela tinha uma porta aqui que dava saída. Quando ele percebeu que tinha uma luz de saída assim, aí ele veio correndo igual um doido e passou gritando, feliz de ver a porta. Aí eu falei: ó, meus irmãos, essa criança não tem pai nem mãe não, quando vocês vierem para a igreja, tá bom? Vocês deem educação para os filhos de vocês, tudo. Aí todo mundo riu e tudo tal. Eu falei assim: meu Deus do céu, se daqui a 10 anos alguém acessa esse vídeo, não sabe que é o meu filho, vai dizer o quê? Pastor grosso, e não sei o que, não sei o que lá. Deu para entender? Aí você bota no box de informações. Observação. Meu Deus do céu, é tanto... Não adianta não, vão recortar, pegar só esse pedacinho. É mesmo? Ainda mais se eu ficar famoso, né, gente? Aí, porque aí, aquilo, ó, o zóio. Ninguém torce contra o time que joga ali no tricolor. Agora vai jogar no Maracanã pra você ver se não aparece logo se tentam destruir ele. E aí, nesse caso, a respeito disso, o que acontece? Às vezes o indivíduo, ele tá ali naquele ambiente religioso, mas assim, ele não tem uma caminhada. E aí, ele, por exemplo, está aprendendo sobre reforma protestante na escola ou na faculdade. Ele não aprendeu na igreja. Ele está aprendendo sobre os hebreus, ele está aprendendo sobre o cristianismo na faculdade, através do seu professor secular, que, se bobear, tem algum tipo de ressentimento com a fé cristã. Às vezes é um filho revoltado de algum crente doido por aí, porque tem uns crentes que são doidos. E aí os filhos crescem pensando assim: meu Deus, Jesus não é legal não, porque esse Jesus é isso que meu pai está mostrando, né? E aí acontece aí, às vezes, esse indivíduo que passou por uma igreja, né, cheia de gente doente, e aí esse cara tem uma versão sombria da fé cristã e vai falar isso nas aulas. E aí o aluno está ali, embevecido com tudo aquilo, desculpa pelo embevecido, né? Aí ele está lá, impressionado com tudo que o professor está falando, e ele fica assim: aqui está a verdade. E aí ele começa a escutar um monte de coisa do pastor dele e tal. Aí ele chega, por exemplo, em casa e vai almoçar com a família, os pais também estão falando, do pastor também, falam: não, então é verdade. Meu professor falou, meus pais falaram, então é isso mesmo. E aí nessa brincadeira, o que acontece? Quando vai ver, esse cara e igreja, evangelho, não tem nada a ver, nada a ver. E aí, às vezes, o que acontece? A família, em vez de buscar ajuda pastoral, não busca, sabe por quê? Porque a família tem um nome a zelar. Até que chega uma hora que o caldo entorna, não tem mais para onde segurar. Entende? E não era para ser assim. Pelo contrário, era para os crentes serem fortalecidos, embasados e fundamentados na fé. Essa busca, por exemplo, que vocês estão tendo, era para ser geral, era para todo mundo, era para todo mundo conhecer e prosseguir em conhecer, era para ser assim. Mas, né, então o silêncio da igreja tem provocado derrotas imensas aos valores do reino de Deus. Os preceitos bíblicos demarcam limites éticos e morais claros ao ser humano. Então tem coisa que nem, eu já falei isso aqui algumas vezes: o evangélico, ele é homofóbico. Não. Porque o evangélico, ele não prega apenas contra a prática homossexual. Ele prega contra o adultério. Ele prega contra a fornicação. Tudo bem que a juventude de hoje sabe o que é fornicação, só não sabe que fornicação tem o nome de fornicação, né? E aí acontece... fazem a fornicação, mas não sabem que o nome é ó o processo, tem prova. E aí, nesse caso, em relação a isso, né, observa bem, né, que diante desse caso, quantas vezes as pessoas não param para pensar que a igreja prega contra um monte de pecado. Ela não prega só contra a prática homossexual.
Mas aí a pessoa tenta rotular que a igreja só fuzila o homossexual. Não, a igreja não fuzila o homossexual. Ela condena a mentira, ela condena a inveja, ela condena o orgulho. Ah, mas isso tem. E você acha que não tem homossexual também? Não, filho, cada uma. O que acontece é que assim, a igreja prega contra. Se tem crente trambiqueiro, tem, Se tem crente que pratica homossexualidade, tem, mas agora a igreja não pode deixar de pregar porque essas coisas acontecem no meio evangélico. Falar nisso, Luciane, né? Luciene, né? Luciene Soares, né? O sobrenome eu guardei, tá vendo? Também. Luciene Soares, né? Dá um naipe assim, né? Aí acontece, eu procurei o negócio da cantora gospel, não encontrei não. Eu encontrei a vida particular de uma cantora gospel, isso eu encontrei, né? Mas eu falei, não é bem isso que eu quero não. Aí nesse caso, gente, é incrível como é que o nego sabe a vida dos outros. Aí você vê assim a cantora tocando na rádio, né? Desculpa, eu fui Chico Gospel. Aí você vê a cantora cantando na rádio, e aí quando você vê ali as fotos, as coisas e tudo, você fala assim, meu Deus. Aí dá vontade de cantar aquele corinho, né? Tá dominado, tá tudo dominado. E aí, mas vamos voltar pra cá. Não, tô falando sério. E olha que eu tento não me chocar, mas assim, aquele dia que você falou aquele negócio, eu falei assim, não, isso não existe, né? Então... Eu vou procurar pra te mandar. então tá legal. Não, eu preciso de prova, eu não tô conseguindo crer em ti. E aí, nesse caso, a respeito disso, eu preciso de evidências. É importante, né, pensar, né, nos principais opositores às Sagradas Escrituras. De um lado tem os céticos que afirmam que não há provas que confirmem que a criação do universo e do homem foram obras de um supremo ser. De outro nós temos os agnósticos. Se eu não me engano, eu acho que o jornalista Ricardo Boechat, ele era agnóstico. Ateu. Era ateu? Ateu mesmo? Então tá bom. Porque há uma diferença, né? Então assim, o agnóstico, ele não é aquele que assim, eu não afirmo e não nego, né? Uma coisa mais ou menos assim. O ateu já tem aquela linha, pronto, acabou. Acho que ele era até casado com uma luterana, né? Não lembra? E aí nisso, são provenientes da escola do ceticismo. Declaram que é impossível para o ser humano afirmar que existe um ser divino, quando este nunca foi visto. E mais ainda, que este ser invisível criou e controla o universo. Então aquele negócio, olha, eu não posso afirmar isso não. Né? E é uma coisa mais ou menos assim. É um jeito mais light, né? Mais assim, mais poético, uma coisa mais suave, mas de qualquer jeito é uma descrença. Né? Então é importante que a gente possa estar atento. O ateu não acredita absolutamente na existência de Deus ou qualquer divindade. Daí onde, por exemplo, ateu que fica enfatizando a questão de Satanás não é muito ateu. Né? Ateu satanista não é ateu. Porque entende? Porque o ateu, ele desconsidera o sobrenatural. Ateu, né? Então, rejeita completamente a Bíblia e todo o cristianismo zombando da fé dos cristãos. O raciocínio humano é o seu Deus. Né? E aí, eu lembro de um pastor amigo meu que falava que tinha um ateu e tinha um à toa. Né? Porque tem aquele ateu que ele cisma de implicar com o cristianismo. E aí você fica assim, cara, se você não crê, que ideia fixa é essa? Eu estou começando a achar que você acredita e não quer acreditar. Né? Já viu aquela pessoa que está afim da outra e tenta ridicularizar? Que tanto que implica. Hã? Aí casa. Não sei. Aí, assim, eu estou pegando o caminho do que desdenha quer comprar, né? Entendeu? Eu não chego a conhecer alguma história. Estou falando de hipótese, entende? Aí nesse caso, aí em relação a isso, tem esse problema. Os panteístas, né, que seria um sistema filosófico que identifica a divindade com o mundo e segundo o qual Deus é o conjunto de tudo quanto existe. Então, aquela ideia, né, de tudo é Deus, Deus é tudo, Deus, né, tá em tudo, tudo está em Deus, né? Então, nesse caso, a gente, por exemplo, vai ter também o politeísmo, que são aqueles que creem em muitos deuses. O politeísmo vem do antigo animismo, que acredita que todo objeto tem um espírito que deve ser respeitado e apaziguado. E aí, eu lembro de um período que na nossa igreja, né,
Já tem mais de 22 anos isso. E aí na nossa igreja os jovens estavam querendo um avivamento, uma coisa assim mais ou menos. E eu lembro que teve um episódio que a gente foi se reunir para orar na casa de uma jovem solteira que morava sozinha. Aí os irmãos começaram a ver demônio através dos olhos da boneca da irmã. A irmã tinha um monte de boneca. Aí eu fui para casa, sabe, perturbado com aquilo que eu pensei assim: vai todo mundo dormir todo mundo que viu demônio vai dormir tranquilo, de boa. Como é que aquela irmã vai dormir, mora sozinha, numa casa cheia de boneca, e os irmãos viram demônio nos olhos das bonecas? Entende? Assim, por exemplo, às vezes a gente... É aquilo que chamam de fetichismo, em que assim, os objetos acabam tendo poderes. E assim, eu não sei se dá para perceber, Satanás, ele usa ardil. Satanás não vai agir desmascaradamente. Então, por exemplo, entre Satanás se manifestar numa igreja, estribuchando, babando, botando medo nas pessoas, fazendo a gente orar mais essa noite, fazendo a gente jejuar amanhã, não estava nem na agenda, mas depois do rei, o camarada, Senhor meu Deus e meu Pai, perdão porque eu roubei o choquito lá da geladeira que era da minha esposa, né? Então, porque assim, eu não sei como é que é na casa de vocês, mas lá em casa, de repente tem 5 lolos na geladeira. Aí no dia seguinte só tem um. Eu falo, ué, que houve? O rato entrou na geladeira, roeu o lolo que estava aqui, né? E aí nisso, aí a gente fica dizendo que é o neném. Mas voltando para cá, o que acontece? Quantas vezes a pessoa, ela tá assim, apareceu um negócio, aconteceu, ela se consagra, ela ora, ela faz e acontece. Agora, quem se consagra quando o Satanás se manifesta através da maledicência, da competitividade, porque tem demônio nessas coisas. A idolatria, tem gente que idolatra o culto de domingo à noite. Pode observar. Você não vê o camarada de manhã sentado para aprender sobre Deus, mas de noite está ele lá, com a voz de trovão, na nuvem de glória, na Shekinah. O que é Shekinah? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. E aí está ele lá, entendeu? Mas cadê ele de manhã para estudar o que é Shekinah? Quer cantar Shekinah, mas não estuda o que é Shekinah. Tá dando para entender como é o negócio? E aí, ou seja, o cara tem uma idolatria pelo culto de domingo à noite. A casa cheia é o Deus dele. A questão não é o que a gente canta, a questão não é o que a gente prega, a questão não é se as pessoas ouvem, se elas abrigam no coração e querem viver novidade de vida. A questão é a casa cheia. Esse é o meu Deus. A questão são as entradas no cofre. O dinheiro subiu, meu Deus está aí. A questão é aumentou o rol de membros. Como está a vida do membro? Irmão, nem me conta por causa da consciência, porque se eu como pastor souber como está a sua vida, eu vou ter que aplicar a disciplina e vou perder o teu dízimo, entendeu? Então o que acontece? Se você observar, olha quanto demônio tem aí, e a gente não vê. Aí, pelo amor de Deus, gente, eu não estou aqui, se você viu o demônio no ursinho de pelúcia do seu filho, da namorada, tu não é nem maluco de ver, porque ela te dá um couro. Mas agora assim, vem jogar meu ursinho fora, seu miserável. Então o que acontece? A respeito disso, eu não sei se dá para perceber, mesmo que pudesse acontecer, Deus seria glorificado vendo um irmão botando medo na outra irmã que ia dormir sozinha naquela casa com aquelas bonecas olhando para ela. Bom, quando eu vou de madrugada beber água, eu vejo aquele cavalinho de borracha do meu filho, olha, se outro dia eu tirei a foto dele e mandei pro WhatsApp da minha esposa. Olha o que eu vi aí de madrugada. Tá dando para entender? Aí eu passo, aí tá o João Bobo olhando pra minha cara. Meia-noite. Agora imagina se eu fico pensando que é o diabo. Tu vê? E é engraçado que os caras pintam o boneco de um jeito que pra onde você vai parece que o boneco tá te olhando, já reparou? Agora, imagina... Tô falando sério, agora... Aí, tá dando pra entender? Agora imagina o seguinte,
Não, gente, pelo amor de Deus, ninguém vai voltar pra casa com medo de João Bobo, né? Então o que acontece? Pô, o meu filho fica tão feliz. Ele abraça o João Bobo, ele puxa. Mas se eu ver o boneco me olhando, colega, Oh, Jesus. O meu filho vê o João Bobo, ele abraça, irmã, pega no colo. Mas não tem a mente que a gente tem, né? Então, Eles são mais corajosos. fazer o quê, né? E aí, assim, ele vai, ele puxa, arrasta, levanta. Mas você entende? Oi? Mas sabe qual é o problema também? O nosso histórico. A gente repete tudo que a gente é ensinado. O que a gente às vezes é ensinado desde que a gente é bebezinho. Não vai ali no escuro não que o bicho papão vai te pegar. Entendi. Aí começa a ter medo, né? Começa a ter medo. Entendeu? A gente mesmo acaba induzindo as crianças a terem medo. O problema é espiritualizar o negócio. Sim. Deu pra entender? Porque é o seguinte, você não pode servir a Deus porque você tem medo do diabo, porque senão a sua motivação é o diabo, não é Deus. Imagina, você tem que se consagrar porque senão o Satanás... Não, mas peraí, essa é a motivação? Entende? Ou então, com todo respeito, se você faz, mas assim, eu tenho dificuldade quando eu escuto assim, alguém falar o seguinte: olha, vamos adorar a Deus pro diabo ouvir. Porque é o seguinte, peraí, o foco é o diabo. Pode parecer engraçado, mas eu já vi isso, e não uma vez, e não numa só igreja, gente. Bem forte, pro diabo ouvir, no que o diabo ouvir, meu Deus do céu. eu quero que Deus escute. Tá dando pra entender? Então, assim, eu não tô dizendo, não sei se vocês perceberem, eu não sou daqueles crentes que evita falar o diabo para não atrair maus fluidos. Eu não sou esse cara. Tá dando pra entender? Eu não sou esse cara. Só que assim, porque tem gente que assim, fala inimigo, né? Fala coisa ruim. Ou como aquele... o adversário. Né? Ou como, por exemplo, esqueci o nome dele, mas aquele com o sobrenome Hassum, aquele comediante, né? Leandro Hassum, né? Aí quando ele chama o diabo de sete pele, né? Por que sete pele? Eu não sei. Aí o que acontece? Aí tem gente que assim, eu não vou dar o nome, porque senão vai atrair tudo E tal. uma coisa que ele não sabe que o nome dele é todos esses. Não, ele não sabe. Não, assim, ainda é. Boa. Agora eu entendi o raciocínio. Ou seja, se a ideia é não atrair, vai atrair porque ele sabe, não é mesmo? E aí a gente tem que pensar o seguinte: meu Deus do céu, gente, olha só, eu não atraio o diabo falando a palavra, o substantivo diabo, né? Que no caso do grego seria um adjetivo, diabolos, é como se ele fosse o fofoqueiro, né? Maldizente, caluniador, difamador. E aí o que acontece? Eu não atraio o diabo falando a palavra diabo, eu atraio o diabo odiando, mentindo, usando o nome de Deus em vão, pregando minha opinião, dizendo que é a palavra de Deus. Tá entendendo? Fazendo, por exemplo, declarações, dizendo que é profecia, porque profecia é dizer o que Deus mandou fazer. É como aquele caso, digamos, vamos dizer, né? O Rafael falou que ele não está encalhado, ele está ancorado, né? Esperando a passageira para embarcar, não é mesmo? E aí o que acontece? Digamos que de repente eu aqui, todo animado, né? Eu profetizo que essa semana você vai encontrar a sua amada. Aí observa bem, de acordo com a Bíblia, se você profetizasse e não acontecesse, era para matar o profeta apedrejado, porque ele disse da sua própria presunção, não tenha temor dele. Imagina se essa regra estivesse valendo hoje, hein? Aí o que acontece? Uma coisa é eu dizer assim: olha, eu desejo do fundo do meu coração que você encontre uma pessoa legal que te mereça. É uma coisa. Agora, quando eu profetizo, eu estou dizendo que Deus está dizendo. É só não dizer a data. Olha a máfia. Eu não acredito que esses caras estão se preparando para o ministério. Outro dia um combina com o outro que quando fizer... Eu falei de vocês outro dia onde eu estava pregando. Eu falei, eu tinha um aluno que combinou com o outro. Quando eu for fazer o apelo, tu vai, que aí o pessoal vê você indo, tu vai junto. Aí nesse caso, tá dando para entender, é só não dizer a data, pô. Aí em relação a isso, mais uma ilustração. E o povo se amarra quando fala. Tá vendo de você por aí. Não, eu não esqueço nem do Thiago dizendo que você era descolado, porque sabia o preço da cerveja. Eu conto isso tudo, gente. Aí nesse caso o povo se amarra. E aí em relação a isso, né, embora temos que implica com a gente, né, porque a gente que é batista tem o costume de cumprimentar os outros na porta. Aí um dia um saiu e falou assim: pô, gostei do stand-up, hein?
Eu olhei pra cara dele, melhor visto que ser surdo. Mas assim, em relação, diz a minha esposa que eu sou mal, né? O pessoal vai tomando, né, uma bordoada e vai rindo, vai tomando bordoada e vai rindo. Mas assim, diante dessa questão, né, eu não sei se dá para perceber, eu peguei a questão, né, do animismo, né, e do espírito no objeto. Observe que isso não tem a ver com fé cristã. Não tem a ver. Eu não vou discutir se o irmão viu ou não viu o Satanás. Só estou dizendo que é o seguinte, as coisas, elas não têm poder. Entende? A gente, por exemplo, tem aquela ideia dos objetos. Os objetos são apenas objetos. Joke, boneco assassino. Tá dando para entender? E aí o que acontece? Pô, viajou mesmo agora, hein? A teologia dele foi... pois não. Agora, com respeito às imagens de escultura, a Bíblia fala claramente que são demônios, né? Por trás de toda imagem de escultura, aí tem um demônio. Então, é aí onde eu quero chegar. Se a gente, por exemplo, observar que a questão principal não tem necessariamente a ver com o boneco, seja de gesso, seja lá o que for. A questão do demônio tem a ver com a idolatria. Por exemplo, a Bíblia fala que o ídolo não é nada. Ou seja, eu não posso falar nomes porque isso dá processo. Mas, por exemplo, entendeu? Não, com certeza. Agora vamos pegar o seguinte. Digamos, né? Digamos o seguinte, né? Que a Ariane morra, né? E aí ela vira uma divindade, né? E aí o que acontece? Se de repente... Não vai não, quando eu gosto de música. Aí o que acontece? Essa prova eu vou estar comemorando. Vai. Sem música. Vou esperar. Filma aqui o mesmo. Brincadeira não. Aí Então, o senhor tá dando aula sério. Aí o crianção quer brincar. foi pro coração Foi agora. pro coração. Não, ela é assim. O senhor não tá dando uma aula séria? Aham. Não vai cair na prova? Isso. Então, eu respeito o senhor, mas ele não. Pode prosseguir. Então, Essa aí- guerra é antiga. Pode prosseguir. Então tá, posso? Então tá bom. Te liberou. Aí o que acontece? Por exemplo, Pessoal, se ela não fosse noiva, eu ia dizer que aí tem, né? Tá, repita. olha, a última vez que a senhora falou alguma coisa deu um aborrecimento aqui. Então, o que acontece? Mas ela é minha sobrinha. Mas- Pode? Então eu Mas espero. ela Assim eu vou acabar morrendo quando eu chegar. Alguém pode dizer pra vocês que a gente tá gravando? Aí o que acontece? Em relação a isso, não, por mim tá tranquilo. A questão é se pastor Vladimir assistir esse negócio. Se ele não assistir, tudo bem. Mas se ele assiste? Olha aí. Então, nesse caso, depois vocês começam. Tudo parente? Ó, Luciane tá quietinha. Então, é vocês aí, ó. Aí, em relação a esse caso, voltando à analogia. Digamos que a Ariane morresse. E aí, se a Ariane está numa religião, né, em que ela é canonizada, então ela virou a Santa Ariane. Qual é o problema dela ser a Santa Ariane? Nenhum. Porque a Ariane morreu. Então, quando eu me dirijo a Ariane, eu não estou me dirigindo a Ariane. Eu estou me dirigindo a um ídolo. Ou seja, a Ariane não está ali. Não necessariamente na imagem. Porque se a gente pensar na imagem, o que acontece? A gente acha, na maioria das vezes, onde está o demônio? Na imagem de um santo católico ou de uma entidade da Umbanda. Tá dando para entender? A gente pensa que está naquela construção de gesso ali. Mas como eu falei aqui, o ídolo é muito mais do que isso. O ídolo pode ser a minha paixão desenfreada de ser chamado, por exemplo, para pregar em grandes auditórios. Ou seja, eu faço de tudo, qualquer coisa. Né? Lembra de uma candidata que falou, eu faço o diabo para ser eleita? Então o que acontece? É o tipo de situação em que a coisa virou ídolo. E aí, voltando ao que eu ia dizer aqui. Então, por exemplo, a Ariane morreu, a Ariane não está mais ali. A Ariane está com Deus.
E aí, nessa situação, o que está acontecendo com aquela pessoa que está fazendo a prece? Tudo bem, eu vou pegar o nome de vocês para outros ídolos, já que vocês estão gostando. Não, Então, gosto do meu, gosto do meu. então tá legal. Aí o que acontece? Eu estou ali, mas a Ariane é fake. Fake news. Entende? Verdade pura. Tá, ou seja, o que acontece? Tá acontecendo. Não me atinge, Tá acontecendo. É sério? Ou vocês estão brincando? Sério. É sério? É uma brincadeira, Então, mas uma... não, então eu vou ignorar. Se é sério, eu vou ignorar. Aí o que acontece? Em relação, por exemplo, a essa questão do fake, é o seguinte, que a Ariane não está ali, mas eu estou fazendo uma prece para a Ariane. Algo que deveria ser direcionado a Deus, está sendo direcionado a Ariane, não a estátua. Porque é muito fácil dizer que o demônio está numa estátua. O ídolo é o problema, não a estátua. Porque senão, nós que somos protestantes, nós não temos ídolos. A gente não tem estátua, mas nós temos ídolos. E precisamos estar todo dia vigiando, porque onde há ídolo, há demônio. Eu não sei se dá para perceber. Você não precisa de uma estátua para aquilo ser um ídolo na sua vida. Exatamente. A sua novela pode ser seu Isso. filho, seu filho pode ser seu Exatamente. E aí o que acontece? O ídolo, ele acaba sendo o quê? Um avatar, né, daquele espírito. Por isso que a questão é o seguinte, o ídolo não é nada. Só que quem adora ídolo, adora demônio. Não por causa do ídolo em si, mas porque a glória que deveria ser dada a Deus foi dada ao ídolo. Então eu peguei, né, uma questão de uma pessoa canonizada. Mas se nós pegarmos, por exemplo, né, numa outra vertente religiosa, alguém que de repente tivesse passado por essa terra, né? Então, Rafael andou por essa terra aqui, e aí nisso ele morreu cravejado de bala numa encruzilhada dessa aí qualquer. E aí nisso que aconteceu um negócio desse, o espírito dele agora se manifesta em várias reuniões, assim, 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 e aí nisso o pessoal vai, entoa cântico, faz um monte de coisa para o Rafael aparecer. Aí, não é estátua. Entende? Não é estátua. Aí aparece o Rafael dizendo que está querendo tomar Guaraná Toby, aí o pessoal vai dar Guaraná Toby e tal. Não, Coca-Cola não, eu gosto de Toby, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E nessa situação, o que está acontecendo? As pessoas estão se dirigindo ao Rafael em vez de se dirigir a Deus. Eu não sei se eu vou perceber a questão da idolatria. Por exemplo, quando uma mulher fala que o homem é bonito, ela fala, uau, é um deus grego. Ela não tem preocupação com o espírito mal. Agora, se você falar assim, onde se lê deus grego, leia-se deus afro. Deu para entender? A gente assiste o herói Marvel, Thor, na maior tranquilidade. Se a Marvel colocasse o Xangô, porque o Marvel, Thor é um deus germânico. Não, mas aí também tem resquícios do racismo, né? Claro, porque a gente teve uma demonização da religião afro até para justificar a escravidão. Nosso Deus é maior, mas é estranho, esse nosso Deus é maior e a gente vive uma legislação diferente da do reino de Deus, né? Mas tudo bem. Mas assim, lembra? Misturou Deus e religião. Parece que é a mesma coisa, mas não é. E aí o que acontece? Como eles são ímpios, são isso, são aquilo, estão com demônio, estão com não sei o que lá e tal. Então assim, a gente está passando para eles, né, a fé cristã. E nessa brincadeira, né, os cristãos, né, vão na senzala, barbarizam as escravas, né, tomam as mulheres dos índios, e aí os filhos que nascem deles, eles destratam como coisa, né, como se eles não fossem os causadores da desgraça toda, e todo mundo cristão. Oh, maravilha! E aí, não sei se dá para perceber, aí é o que eu estou dizendo, gente, o Satanás, ele não está, é a última vez, tá, vou parar de falar do diabo, falei aquele dia, agora estou falando de novo. Gente, o Satanás, ele não precisa de um boneco de gesso. Ele não precisa de uma religião X. A única coisa que ele precisa é de um espaço no coração humano e na mente humana. É só isso que ele precisa. Porque tudo que ele quer é que a gente não glorifique a Deus. Não vou muito longe.
Vamos lá, vamos ter um culto aqui. Jesus, ó, nessa noite, hein? Jesus estará no nosso culto. Ah, pastor, mas não vai dar não, porque eu tenho um negócio para resolver, não sei o que, não sei o que, não sei lá. Aí, beleza, na outra semana vai ser Jesus e cantor tal. Aí o que acontece? Aí o crente já chega injuriado, porque já pegaram o lugar dele. Eu sento aqui nesse cantinho aqui, entendeu? Mas aí já tem um visitante. Aí o pastor fala assim, olha, você que chegou cedo e pegou seu lugar, vamos dar lugar para o visitante. Ah, meu Deus, por que o senhor trouxe essa gente de fora para minha igreja? Minha igreja? Deu para entender? Pode parecer bobeira, gente, mas assim, se Satanás precisasse só de uma estátua de gesso, estava tranquilo, porque não teria Satanás num monte de lugar. Só que, tá dando para entender? Satanás, ele não precisa dessas coisas. Então, desculpa, eu parei no politeísmo bonito aqui, né? Então, a questão dos livres pensadores, né? São aqueles que requerem o direito de pensar por si mesmos, formando suas opiniões religiosas com base em seu próprio raciocínio. Então a gente tem, é como eu disse, eu tenho um ponto de vista, você tem um ponto de vista, mas nós, enquanto ministros de Deus, não estamos na obra de Deus para passar o nosso ponto de vista. Nós estamos para passar as Escrituras. Claro que nós não temos como fugir do nosso ponto de vista, mas precisamos ser humildes para perceber qual é o nosso ponto de vista e respeitar o ponto de vista do outro, entendendo que a gente pode estar errado, mas com a humildade de, Senhor, o que tu quiseste dizer ao contar aquela parábola? Entendeu mais ou menos onde a gente quer chegar? E aí, materialistas. Os materialistas, eles formam uma classe de incrédulos que acredita que a existência do homem se finda na morte, sendo ridícula a preocupação com um futuro desconhecido que provavelmente não existe. A filosofia do materialista é que o mundo material é a fonte e também o alicerce de toda a realidade. Então é aquela ideia de que não é o homem que é a imagem e semelhança de Deus, é Deus que é a imagem e semelhança do homem. O homem que cria essas coisas. E assim, ou seja, o homem ele precisa criar um sentido para a sua vida. E aí cada um, na sua busca por sentido, constrói um sentido para a sua existência. Mas não há sentido. E aí, o que acontece? Para a nossa dor, os cristãos, boa parte deles, são materialistas. Embora tenham discursos espirituais. Deus está acima de tudo, eu amo a Deus, Deus não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Mas não adianta, Mamon está sendo adorado demais. Demais. Entende? E assim, eu, por exemplo, passei por uma experiência muito interessante na semana passada. Eu tenho, depois, né, que eu fui demitido da minha igreja,